Oi pessoal, meu nome é Fábio Antunes, eu faço parte do corpo docente do curso de pós-graduação em Técnica Redacional e Revisão de Textos, uma parceria da professora Flávia Rita e da Faculdade Arnaldo, e o meu objetivo é ajudar vocês a elaborarem seus trabalhos de conclusão de curso, TCC, compartilhando ideias, dicas e informações sobre metodologia de pesquisa científica, que é o assunto da nossa disciplina. Ok? Como ementa do nosso curso, nós temos aqui o processo de construção do conhecimento científico, as concepções teóricas do conhecimento, os diferentes tipos de pesquisa, as fases da pesquisa científica. Nós vamos abordar cada um desses itens com detalhes, naturalmente, ao longo do curso. Vamos falar também sobre a criação de um projeto, a determinação dos critérios de avaliação de trabalhos científicos, as propostas de aplicação das conclusões, normas para elaboração e apresentação do relatório de pesquisa e a ética na pesquisa científica. A nossa carga horária aqui do curso é de 12 horas aula, ok? Nós temos aqui uma bibliografia recomendada, que é uma bibliografia básica, que é composta de alguns artigos científicos, de alguns livros. Nós vamos citar muitos desses materiais ao longo do curso, e quem tiver interesse, vários desses materiais eles são acessíveis a partir da internet. Tá bom? Então temos aqui uma bibliografia básica, que a maior parte do curso está baseada nesses itens aqui, né? São 6 itens, e uma bibliografia complementar. Ok? Pessoal, então nós vamos fazer aqui uma introdução do nosso assunto, ok? O objetivo da metodologia científica é fornecer aos estudantes o conhecimento necessário para que sejam capazes de produzir um bom conteúdo sob a ótica das regras e métodos mais adequados para o ambiente científico. A ideia aqui é orientar a escrita acadêmica. Há de se considerar que essa disciplina ela tem uma relação com todas as demais disciplinas do curso. Ela será importante para a formação acadêmica profissional, pois dará uma base metodológica para facilitar a elaboração do trabalho científico, de trabalhos científicos, tais como artigos para congressos, seminários, revistas, bem como também para facilitar o trabalho final, a elaboração do trabalho final de conclusão do curso, que é o TCC. A metodologia, quando bem aplicada, faz com que a pesquisa ganhe autenticidade, confiabilidade e valor científico. Nós veremos que a escrita científica possui determinados requisitos que a diferenciam em relação a outros tipos de escrita. Por exemplo, a escrita jornalística ou de blogs. É claro que isso não a faz mais importante ou menos importante do que qualquer outro tipo de escrita, mas as características em questão a fazem ser única. Além disso, a metodologia capacita o aluno a planejar e organizar sua pesquisa de maneira que ela possa ser divulgada não apenas no nosso país, mas em quaisquer outros países do mundo. Ao estudar metodologia, o primeiro impacto que se tem é que se trata de algo enfadonho, cheio de regras difíceis de serem seguidas. Porém, ao nos apropriarmos deste conhecimento, percebemos como algo prazeroso e facilitador do entendimento de todo o processo que necessitamos para termos uma atitude investigativa. Acredito que a primeira coisa que as pessoas pensam quando se fala de metodologia científica é aquele conjunto de regras e formatações de texto, de ABNT, de burocracia e coisas do tipo. Mas eu adianto-lhes que isso faz parte dos assuntos que serão discutidos, sim. No entanto, corresponde apenas a uma pequena parcela do conteúdo sobre o qual nós vamos falar no decorrer desse curso. Vejamos a metodologia científica como uma ferramenta que nos ajudará a nos comunicarmos de forma mais apropriada no meio científico, nesse meio em questão que nós estamos tratando, estamos num curso de pós-graduação, e também nos ajudará a desempenhar melhor a produção de conteúdos técnicos científicos. Veremos que não existe
um único conteúdo, um único método, mas sim uma diversidade de métodos que procuram atender às necessidades conforme cada tipo de assunto e a finalidade da pesquisa e da ciência. Um pouco de história. Como base histórica, pessoal, nós utilizaremos como referência a resenha do livro Para Compreender a Ciência, uma perspectiva histórica, de Maria Amália Anderi, que consta na nossa bibliografia básica indicada. O autor da resenha é Marlon Messias Santana Cruz, professor auxiliar da Universidade do Estado da Bahia, e o texto é de 2017. Muito bem. Retomando então a leitura da resenha do livro Para Compreender a Ciência, uma perspectiva histórica, de Marlon Cruz, e diz o seguinte: a presente obra é baseada na compreensão da ciência a partir de uma perspectiva histórica. Compreende a ciência como parte das ideias produzidas pelo homem para satisfazer suas necessidades, portanto, por elas determinadas e nelas interferindo. A produção do conhecimento científico, por sua vez, que teve e tem interferência na história construída pelo ser humano, só pode ser entendida se forem analisadas as condições concretas que condicionaram e condicionam sua produção. Dessa forma, o livro trata de abordagens metodológicas que vigoraram em diferentes modos de produção, escravista, feudal, capitalista, assumindo o olhar para a história como caminho para a compreensão da atual ciência. O livro está organizado em 4 partes e nas quais se dividem os 22 capítulos. A primeira parte trata da descoberta da racionalidade no mundo e no homem no período da Grécia Antiga. Apresenta as primeiras tentativas humanas de explicar racionalmente o mundo e o faz caracterizando o pensamento e o método na Grécia Antiga, estabelecendo suas relações com as condições concretas de vida em cada período desse momento histórico: homérico, arcaico, clássico e helenístico. A segunda parte apresenta a discussão sobre a fé como limite da razão. No período da Europa medieval, caracteriza inicialmente o modo de produção feudal, no qual se referem aos aspectos econômicos, políticos, sociais e ao conhecimento produzido, e destaca 2 referências centrais dessa época: Santo Agostinho, que defende o conhecimento como o ato da iluminação divina, Deus como criador de todas as coisas, e São Tomás de Aquino, que traz a razão como apoio a verdades de fé. Ressalta, por um lado, a importância da razão na produção do conhecimento, contudo, existem limites priorizando a fé como critério de verdade. A terceira parte do livro nos traz uma discussão sobre a ciência moderna e a transição para o capitalismo. Nesse período da história, a transição do feudalismo ao capitalismo significou a substituição da terra pelo dinheiro como símbolo de riqueza. Foi o período em que um conjunto de fatores preparou a desagregação do sistema feudal e forneceu as condições para o surgimento do sistema capitalista. Consequentemente, a nova visão de mundo que veio substituir a visão medieval trazia o homem como preocupação central. As relações Deus-homem foram substituídas pelas relações homem e natureza. O conhecimento passou a ressaltar a capacidade do homem de conhecer e transformar a realidade, e a utilização da razão, de dados sensíveis e da experiência em contraposição à fé, são elementos que marcaram o trabalho dos pensadores desse período. A formulação de uma nova imagem do universo exigia o repensar de toda a produção do conhecimento, suas características, suas determinações, seus caminhos. E isso fez parte dos estudos dos pensadores desse período: Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, Isaac Newton. E a quarta e última parte do livro trata da história e a crítica, redimensionam o conhecimento, o capitalismo nos séculos
até o século XIX. Duas grandes revoluções marcaram esse período. A Revolução Industrial, fundamentalmente econômica, e a Revolução Francesa, fundamentalmente política. Elas contribuíram imensamente para a afirmação do capitalismo como modo de produção dominante e suas duas classes básicas, a burguesia e o proletariado, e vem sustentando-se como o projeto histórico vigente. Consequentemente, o pensamento desse período foi profundamente marcado pela ascensão econômica e política da burguesia e tendeu a refletir as ideias, interesses e necessidades dessa classe. Contudo, estabelecendo-se uma sociedade de classes, diferentes concepções se defrontaram no que se refere às formas de conceber o conhecimento, a questão da causalidade dos fenômenos e a preocupação com os estudos dos problemas sociais. Isso pode ser identificado nas concepções apresentadas por Auguste Comte, Friedrich Hegel e Karl Marx. O homem é um ser natural, isso é, ele é um ser que faz parte integrante da natureza. Página 9 do livro. O homem transforma a natureza de forma consciente para o seu benefício. Essas transformações refletem diretamente na vida humana e, ao intervir na natureza, o homem torna-a humanizada, o processo de produção da existência humana. Na base de todas as relações humanas, determinando e condicionando a vida, está o trabalho. Isso também está dito na página 11 do livro. O trabalho, suas relações e seus níveis técnicos dos instrumentos compõem a base econômica de uma dada sociedade. É a base econômica que determina as formas políticas, jurídicas e o conjunto das ideias que existem em cada sociedade, tendo como consequência a transformação da sociedade a partir de mudanças na base econômica. E a educação tem um papel fundamental na evolução da base econômica, com transmissão de valores e ofícios. Duas grandes revoluções marcaram os séculos XVII e XIX. Uma delas, fundamentalmente econômica, chamada Revolução Industrial, ocorrida inicialmente na Inglaterra e mais tardiamente na Alemanha, na segunda metade do século XIX. A outra, fundamentalmente política, a chamada Revolução Francesa, ocorrida na segunda metade do século XVIII. A Revolução Industrial significou um conjunto de transformações em diferentes aspectos da atividade econômica, indústria, agricultura, transporte, bancos, etc., que levou a uma enorme afirmação do capitalismo como modo de produção dominante, com suas duas classes básicas, a burguesia, detentora dos meios de produção e concentrando grande parte de dinheiro, e o proletariado, que, desprovido dos meios de produção, vende a sua força de trabalho para subsistir. Significou, sobretudo, uma revolução no processo de trabalho, como cita Hobsbawm, 2006, a criação de um sistema fabril mecanizado, que por sua vez produz em quantidades tão grandes e a um custo tão rapidamente decrescente, a ponto de não depender da demanda existente, mas de criar o seu próprio mercado. O pensamento desse período foi profundamente marcado pela ascensão econômica e política da burguesia e tendeu a refletir as ideias, interesses e necessidades dessa classe. Pode-se dizer que ela expressou, embora de diferentes formas e em graus variados, três valores básicos da sociedade burguesa: a liberdade, o individualismo e a igualdade. A questão relativa ao que ensinar e para quem ensinar constituiu um ponto de divergência entre pensadores desse período. Alguns deles defendiam a ideia de haver diferentes tipos de educação para indivíduos de diferentes classes sociais, sendo que aqueles que pertencessem às classes mais pobres deveriam receber menos instrução e mais treinamento em atividades manuais. A burguesia defendia a instrução para o povo porque, no novo sistema fabril, uma educação elementar era necessária ao operário. Entretanto, defendia diferentes tipos de instrução para diferentes tipos de operários. Educação primária para a massa de trabalhadores, e não especializados,
educação média para os trabalhadores especializados e educação superior para os altamente especializados. Voltando. Ainda podemos levantar o confronto de diferentes concepções durante esse período em relação às formas de conceber o conhecimento. No século XVIII, por exemplo, assume-se uma ideia de razão mais prudente, com base na experiência, e se considera os sistemas providos do racionalismo do século XVII como obras de pura imaginação. Em Hegel, filósofo alemão do início do século XIX, a razão assume importância máxima. Segundo ele, o real é racional. Critica a ênfase atribuída por alguns filósofos aos fatos, em detrimento da razão, e a aceitação dos fatos, tal como se apresentam como critério de verdade. Hegel atribui à razão tal importância, que chega a considerar o real como condicionado ao pensamento, mas dependente deste. Karl Marx, outro filósofo alemão do século XIX, opõe-se a Hegel neste aspecto, na medida em que se considera que o pensamento é o material transposto para a cabeça do homem, ou seja, o pensamento é a manifestação do real, e não a real manifestação do pensamento, como em Hegel. Entretanto, o conhecimento não é, para Marx, simples reflexo do real, e deve desvendar por trás da aparência como as coisas realmente são. Assim, para se conhecer parte dos fenômenos da realidade, mas em seguida deve-se reconstruí-los no pensamento através de um processo de análise, para em seguida inseri-los na realidade. Outros aspectos em relação ao qual se confrontam diferentes concepções foi a questão da casualidade dos fenômenos e também a preocupação com a reflexão sobre o social, com o estudo de seus problemas, de que são exemplos as concepções de Marx, Comte e Hegel. Dentro desse contexto de rápidas transformações, a ciência vai mudando suas características e as dos trabalhadores científicos. Assim sendo, à medida que a ciência foi se desenvolvendo cada vez mais relacionada à produção, ela foi mudando suas características, a atividade científica foi se organizando formalmente, tornando-se uma profissão reconhecida. E, por outro lado, a ciência foi perdendo sua relativa independência, passando a atender aos interesses da produção e de uma classe detentora dos meios de produção. Sem dúvida, ao lado da expansão e do progresso associados à ciência do século XVIII, é necessário avaliar as consequências de sua aplicação já no século XIX, o problema da população nas áreas industriais e o nível de vida desumano do proletariado que surgiu com o desenvolvimento industrial. Muito bem, pessoal. Essa, portanto, é a resenha elaborada por Marlon Cruz, professor auxiliar da Universidade do Estado da Bahia, como dizemos, aqui um texto de 2017 que faz parte da nossa bibliografia. Bom, continuando então a nossa sequência aqui dos slides, nós falamos um pouco de história e nós podemos perceber o seguinte, que nas civilizações antigas, o conhecimento se desenvolve a partir de necessidades práticas de cada um dos povos. Então nós podemos ver as necessidades práticas e o conhecimento não em contraponto um do outro, mas um impulsionando o outro. E nós temos aqui um destaque para a Grécia. As necessidades práticas sempre foram uma força propulsora na busca das formas de saber. Então, nós podemos notar a trigonometria para os egípcios, que é um campo que os egípcios se destacaram fortemente, a hidráulica para os romanos, a geometria para os gregos e a matemática para os indianos. E temos muitas outras sociedades que desenvolveram formas de conhecimento, desenvolveram especialidade de conhecimento. E os gregos, não apenas na questão da geometria, eles também desenvolveram um tipo de reflexão que se destacou pela possibilidade de gerar teorias sobre a natureza, desvinculando o saber racional do saber mítico. Então os gregos têm uma participação muito importante nesse assunto nosso de metodologia científica. Nós vamos falar um pouco aqui em diante sobre isso.
No passado, os fenômenos eram explicados a partir de bases naturais, sem concluir sobre o que de fato acontecia. Há uma tese de que a ciência surge a partir da necessidade de o homem estudar e explicar a própria natureza, podendo trazer explicações para a sociedade, sobrepondo-se às ideias religiosas. E nós vamos falar um pouco aqui, na sequência, sobre a problemática do conhecimento. Muito bem. Tentando responder rapidamente a essa questão, como surgiu o ser humano, para falarmos então um pouco da problemática do conhecimento, vamos começar falando das diferenças entre o conhecimento científico e o conhecimento não científico. E vamos usar esse exemplo, como surgiu o ser humano. Para os cristãos, por exemplo, a resposta para essa pergunta poderá ser aquela presente na Bíblia, onde o livro de Gênesis narra a criação de Adão pelo Senhor Deus a partir do barro. Certamente essa é uma resposta e está baseada em um conhecimento religioso, que sim, é válido. Mas esse conhecimento depende, essa verdade aqui posta, ela depende da pessoa que nele acredita. Ou seja, pessoas de outras religiões que poderiam ter outras respostas para essa mesma pergunta. E por essa razão, essa informação, essa resposta que nós aqui apresentamos, ela não pode ser dita como um conhecimento científico. Okay? Ela é um conhecimento, mas não pode ser dita como um conhecimento científico. Por outro lado, atualmente, a hipótese científica mais aceita é de que a espécie humana moderna, o Homo sapiens, surgiu na África há cerca de 200 mil anos e de lá se dispersou para outras regiões em várias ondas migratórias. Temos aqui um conhecimento científico baseado em estudos, que podem ser demonstrados e questionados. Como foi dito, essa é a hipótese mais aceita. Ou seja, ela pode ser mudada de acordo com novos estudos que apresentarem novas ou diferentes evidências acerca do assunto, as quais passarão por intenso processo de análise, questionamentos, discussões, para que ela seja então aceita cientificamente, substituindo essa que foi dita aqui como a hipótese científica mais aceita. Ela é mais aceita nesse momento. Não significa que ela seja absoluta e imutável. Opiniões, pessoal, são emitidas a todo momento, sem que haja necessariamente uma argumentação sólida para comprová-las. A nossa capacidade de emitir opiniões vem da enorme quantidade de informações que formam o nosso senso comum. E daí, em senso comum, nós podemos falar de fatos históricos, doutrinas religiosas, remetendo ao que nós dissemos no slide anterior, lendas, princípios ideológicos, a própria ciência, informações científicas popularizadas e outras mais, o que inclui a nossa própria vivência e experiência também. A ciência, por sua vez, é o refinamento que transforma o senso comum em senso crítico. Quem não conhece alguém que olha para o céu e diz: puxa vida, quando esquenta muito desse jeito, pode esperar que vai vir uma tempestade. E se essa pessoa fala isso em pleno mês de janeiro, aqui pelas bandas da região sudeste do Brasil, quem vai duvidar que aquilo não seria ciência pura? Aquela pessoa realmente detém um conhecimento, que ela sabe que aquele sinal implica necessariamente em chuva forte. Ou ainda, aquela pessoa que olha para uma gestante e diz: olha, com esse formato de barriga, com certeza é menina. Conhecem alguém? Ora, considerando a probabilidade de 50% que existe entre os dois sexos, as chances de acerto nessa loteria de dois números, de duas possibilidades, elas são grandes. Nós temos aqui 50% dessa pessoa acertar, olhando o formato da barriga da gestante. E se nascer menina, aquele especialista em farejar o sexo dos bebês vai voltar para cobrar ainda por cima, vai voltar para cobrar a situação. Não disse? Eu sempre acerto olhando a barriga, nunca erro.
Mas, por outro lado, se o palpite der azar nos outros 50%, a pessoa convenientemente nem se lembrará de ter proferido aquela ciência, entre aspas, novamente. E assim, pois, quando as opiniões certas são amarradas, transformam-se em conhecimento, em ciência, permanecem estáveis. Por esse motivo é que dizemos ter a ciência mais valor do que a opinião certa. A ciência se distingue da opinião certa por seu encadeamento racional. Nós temos aqui uma frase, dita por Sócrates, que consta em uma das nossas referências bibliográficas, Carvalho, 1994. A partir dos sentidos, pessoal, visão, audição, tato, entre outros, nós produzimos proposições sobre a realidade que podem ser confirmadas por outros observadores, a partir de seus próprios sentidos. Por exemplo, o metal, quando aquecido, ele se dilata. Os músculos, quando não são utilizados, se atrofiam. Então nós temos aqui proposições observacionais que, no entanto, o objetivo da explicação científica é buscar afirmações e teorias universais, não apenas observacionais. Para justificar as afirmações, portanto, é necessário que nós tenhamos um grande número de observações em diferentes condições, e as observações não podem ser conflitantes. Então, se a gente parte de uma única observação, a gente não pode assumir ela como verdade a partir de então. E se essas condições forem satisfeitas, poderíamos dizer que todo metal, quando aquecido, se dilata. Porém, no final, a ciência sempre poderá apresentar controvérsias. Da mesma forma como nós havíamos dito em alguns slides anteriores sobre a teoria mais aceita sobre a origem do homem, nós dissemos que essas teorias elas não são absolutas. A gente pode ter a ciência em algum momento sobrepondo determinadas verdades. E assim sempre continuará ocorrendo. Nós temos aqui, então, que o conhecimento, pessoal, ele é resultado de um pensamento popular e de observações. Isso dá origem a um processo indutivo de proposições singulares. As proposições singulares, elas, de alguma forma, elas poderiam se tornar proposições universais? É o que veremos. Continuando aqui sobre os métodos científicos, o exemplo visto no slide anterior revela para nós um dos métodos científicos. Entretanto, existem diversos outros, e nós vamos falar aqui nesse slide sobre os mais comuns. A começar comparando os métodos indutivo e dedutivo, que são aqui a nossa primeira e segunda coluna, dessas 5 que estão postas aqui na tela, e nós vamos colocar um exemplo. A partir do método indutivo, todos, aí nós nos referimos a todos como uma amostra considerável, todos os cães que foram observados tinham coração, logo, todos os cães têm coração. Tá? Essa é uma forma de um pensamento indutivo, a partir de uma determinada amostra, em que se pressupõe que, se essa amostra ela tem determinados requisitos, determinadas características, como o coração, assume-se, portanto, que todos os cães têm coração. E quem vai duvidar disso? No final das contas, é uma verdade, e ela é construída, essa verdade foi construída a partir do método indutivo. Já no método dedutivo, vamos trazer aqui um outro exemplo, todo mamífero tem um coração. E para o método dedutivo, isso pode ser visto como uma premissa maior. E logo, todos os cães são mamíferos. Poderia ser uma premissa menor. Se todo mamífero tem um coração, logo todos os cães são mamíferos. E todos os cães acabam tendo coração. Vamos dar uma lida nos quadros para entender melhor o que preza cada um dos métodos. Aqui no método indutivo, parte dos fatos...
Aqui no método indutivo, então nós temos parte de fatos particulares que podem ser comprovados. E esse método busca estabelecer uma verdade universal ou referência geral com base no conhecimento de um conjunto limitado de dados. Já no método dedutivo, é a modalidade de raciocínio lógico que faz uso da dedução para obter uma conclusão. É a dedução que permite a gente chegar a uma conclusão a respeito de determinadas premissas. O método dedutivo normalmente se contrasta com o método indutivo. Então nós temos duas formas aqui que podem assumir verdades, elas podem dizer verdade sobre um determinado fato, mas o que difere entre elas é a forma do raciocínio, é a forma como se constitui aquela verdade. Como disse, pessoal, os métodos não se resumem a estes citados aqui no slide. Há também o método histórico. Tem como pressuposto reconstruir o passado objetivamente e acuradamente, geralmente relacionado com uma hipótese sustentável. Nós temos aqui um método que está posto na tela, o método hipotético-dedutivo, que consiste na construção de conjecturas, ou seja, premissas de alta probabilidade, e que a construção seja similar, baseada nas hipóteses, isto é, caso as hipóteses sejam verdadeiras, as conjecturas também serão. Nós temos uma outra forma aqui de métodos científicos, dentre os métodos científicos, que é a dialética. Dialética é um método de diálogo, cujo foco é a contraposição e a contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido um tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos. A tradução literal de dialética significa caminho entre ideias. Temos também um método fenomenológico. O método fenomenológico é um método de abordagem que estuda o fenômeno tal como ele se manifesta, com o objetivo de compreender a sua essência. A realidade não é única, podendo existir tantas quantas forem as suas interpretações. Esses métodos todos, pessoal, eles estão bastante detalhados aqui nessa referência, Aragão 2017, que é uma das nossas referências citadas aqui no nosso curso. Bom, como dissemos também, os métodos eles não se encerram aqui. Nós falamos, dentre outros, ao método histórico, ao método comparativo, que realiza comparações com o objetivo de verificar similitudes e explicar as divergências no intuito de melhor compreender o comportamento humano. Analisa os dados concretos e com base neles se produz determinados elementos abstratos e genéricos, podendo ser utilizado em todas as fases e níveis que estejam sendo realizadas as investigações. Método estatístico é um método de análise planejado por dados que permitem obter de conjuntos complexos representações simples e constatar se essas verificações simplificadas têm relações entre si. E quando, a partir de uma amostragem ou de um determinado caso particular, fazem-se generalizações, tem-se a probabilidade e não a certeza da ocorrência de tal fenômeno. Temos também um método monográfico, também conhecido como estudo de caso, e permite, mediante caso isolado ou de pequenos grupos, entender determinados fatos. Partindo do princípio de que qualquer caso que se estude em profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros ou até de todos os casos semelhantes. E aqui, pessoal, é importante que o aluno saiba da existência desses métodos. Não é necessário decorar, aprofundar nos detalhes desses métodos todos. É importante saber deles. E dependendo do tipo de pesquisa e do assunto a ser trabalhado, um ou mais destes métodos poderão ser úteis para auxiliar a organização das ideias, na construção e na evolução dos raciocínios envolvidos e na produção de conclusões. Então eu sugiro que vocês deem realmente uma olhada, uma relida nesses métodos, buscando entender a lógica por trás da concepção da verdade, por trás da concepção da conclusão, de onde que eles partem e como que esse raciocínio ele é construído para chegar a essa conclusão. Tá? Deem uma lida, uma relida nesse slide aqui,
que certamente, dependendo do tipo de pesquisa que for realizada, um ou outro desses métodos ele poderá ser mais interessante para poder auxiliar ao encadeamento do raciocínio. Ok? Bom, já que começamos a falar sobre método científico, temos a seguinte frase aqui de Délcio Salomão. Uma atividade é considerada científica quando A. produz ciência, e B. ou dela deriva, e C. acompanha o seu modelo de tratamento. Quando a gente pensa em produzir ciência, para aqueles que conhecem esses dois exemplos, se lembrarão que tudo começa com uma dúvida, um porquê. Da mesma forma como se fazia antigamente, produzindo algo semelhante ao que os nossos antepassados fizeram. E aqui nós trouxemos dois exemplos de formas de divulgação de ciência que são bastante lúdicos. Quem já viu O Mundo de Beakman? Nós temos aqui o excêntrico cientista Beakman, por meio de experimentos químicos bizarros e divertidos, ilustra conceitos básicos da ciência e da natureza. A cada episódio desse programa eram feitos experimentos, eram colocadas dúvidas para as pessoas. É um programa que tem um apelo infanto-juvenil, então ele trazia dúvidas, trazia problemas dos mais variados e explorava aqueles problemas como forma de instigar o conhecimento, de instigar a dúvida, instigar o raciocínio por trás daquele problema, até ele entregar, ele passar para o público, para os seus espectadores, uma conclusão e um conhecimento. E também, de uma forma muito, muito atual, o Manual do Mundo. O Manual do Mundo é um canal no YouTube, um website brasileiro especializado em conteúdos educativos de entretenimento, criado em 2008 pelo jornalista Iberê Francisco Tenório e sua esposa, a terapeuta ocupacional Mariana de Assis Fulfaro. Você quer uma informação lá do Wikipedia, que tanto do Mundo de Beakman quanto do Manual do Mundo? E são formas muito interessantes, lúdicas, didáticas, de se falar de ciência, de se fazer ciência, na qual a gente parte, eles, os produtores desses programas, eles partem sempre de problemas que instigam a curiosidade das pessoas e ali eles desenvolvem uma série de informações, eles trazem, agregam conhecimento, agregam valor para os seus espectadores. Por isso que, principalmente, esse Manual do Mundo ele tem feito bastante sucesso na atualidade, tanto dentre crianças quanto no público adulto. Nós utilizaremos como referência para falar do senso crítico, a partir da prática da leitura, a resenha do livro Fazer Universidade, uma proposta metodológica de Cipriano Lucchesi, que consta na nossa bibliografia básica indicada. O autor da resenha é Marcel D'Amato Belli, e o texto encontra-se disponível no portal jurídico Investidura, que é uma forma de vocês acessarem esse texto, para terem mais detalhe dele. Nós vamos dar uma passada aqui nesse texto agora, vamos dar uma lida nele. Muito bem. Vamos falar aqui da prática da leitura no Brasil. É sabido que uma das maiores conquistas do homem, algo responsável por trazê-lo até o patamar em que se encontra de ser social, científico e pensador, é a escrita e suas decorrências, sendo ela um dos maiores instrumentos de divulgação e perpetuação de conhecimento. A sabedoria necessária à sobrevivência do homem possui uma importantíssima ligação com este meio de propagação massiva. Gutenberg, quem já ouviu falar de Gutenberg? Cientista e inventor alemão que ficou famoso e marcou a história com uma de suas maiores invenções já vistas, a tecnologia da impressão e da tipografia, em 1440. Este maquinário consagrado era composto por cubos de chumbo fundido com formato de letra, os quais eram reordenados formando as palavras. Essa nova facilidade para a manufatura de obras literárias iniciou a disseminação do conhecimento literário,
acabando com o monopólio da Igreja Católica Apostólica Romana, a qual detinha a esmagadora maioria das obras, até então trancadas em mosteiros. Desde então, iniciou-se uma intensa distribuição de materiais de cunho crítico quanto à realidade do homem, indo de encontro ao sistema de controle populacional previamente instaurado pelas entidades que detinham o poder intelectual e financeiro. No Brasil, no entanto, o hábito de ler nunca foi dos mais comuns. Apenas uma pequena aristocracia pensante tinha acesso às obras, e essa estava permanentemente a serviço do sistema instaurado à época. Ou seja, não havia uma ameaça aos poderosos permitir a leitura a essa pequena parcela social. Por isso permitia-se a leitura nesse caso, né? Ela não era muito acessível. Também pouco há de se esperar. Quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, é válida a reflexão, né? Quem descobriu quem para a desgraça de quem? No ano de 1500, por Cabral, fez-se uma pequena expedição e logo retornou-se para Portugal. Foram deixadas apenas 3 pessoas aqui: um ladrão, um estuprador e uma prostituta. Desde então, o Brasil era usado como colônia de deportação, ou seja, apenas os indesejados socialmente em Portugal eram enviados para cá. Como se espera, então, que haja disseminação de hábitos intelectuais em tal população? Essa é a resenha, é a parte da resenha do livro. Não necessariamente isso implica uma concordância nossa do curso, aqui do professor. Nós estamos passando um conteúdo que faz parte da nossa referência bibliográfica e ele nos auxilia a pensar sobre fazer ciência. De qualquer modo, continuando, mesmo sendo permitida a uma pequena camada superior social a leitura, e esta era incipiente, e havia uma havia uma moderação por parte dos dominadores, garantindo que essa parcela não deveria criar um cunho crítico. E, se fosse criado esse cunho crítico, deveria ser para a manutenção do sistema vigente. O próprio método utilizado para a leitura não ajudava em nada. A memorização e a não crítica da leitura eram os fundamentos principais que prevaleciam. Não havia uma consciência de que se deveria filtrar o que se lia, simplesmente absorviam-se as palavras e os conceitos. 500 anos de história e 500 anos das mesmas coisas. Nada mudou na nossa nação. A mesma aristocracia pensante não deixou de ser aristocracia, embora esteja menos pensante a cada dia. Em uma população de quase 200 milhões de pessoas, não é de se assustar se menos de 10% desse contingente realmente possuir o hábito de uma leitura de qualidade, leitura que tira-os da classificação de analfabetos funcionais. O pensamento de que o povo deve ser mantido longe da leitura formadora de opinião continua formando o pensamento atual da camada dominante, confinando as classes desprovidas à incipiência. O próprio preço dos livros torna-os inacessíveis a uma população que está, a maioria, abaixo da renda per capita determinada pela ONU para uma boa sobrevivência, onde há uma enormidade de pessoas vivendo, ou melhor, sobrevivendo, abaixo da linha da miséria. As próprias escolas e universidades contribuem para a morte da consciência crítica, pela não participação na comunidade, onde deveriam ter voz ativa, levando a cultura e o conhecimento a todos, não apenas mantendo-os dentro de seus portões, ajudando a manutenção da horda de ignorantes errantes que compõem a população brasileira. Continuando a leitura, novamente, isso aqui são ideias colocadas, trazidas pelo autor da resenha. Tá? Então o autor segue ainda dizendo: devo parar por um momento para tecer algumas críticas aos autores, aos próprios autores. Essa atual teoria da conspiração, entre aspas, está ultrapassada. O acesso aos materiais de literatura está se tornando menos restritivo. Em qualquer banca de revista encontra-se livros de baixo custo, capa mole, papel de menor qualidade, porém mantendo a qualidade da obra original. Grandes autores como Voltaire, Nietzsche
e até mesmo Marx possuem obras editadas e lançadas a baixo custo. Folhas informativas não são mais monopólio reacionário. Há jornais de visão esquerdista, contrapondo a grande maioria públicas. Outro sinal de que os livros estão mais acessíveis para adquirirem contato com este material. Falando um pouco sobre o leitor no ato de estudar a palavra escrita. Entra-se nesse momento em uma elucidação do sistema de estudo, consequentemente de leitura social, destrinchando-se os métodos diversos utilizados para aprendizado e leitura. Diz-se aqui que há dois métodos de estudar, um processo pelo qual enfrentamos a nossa realidade para descobrir novos métodos para compreendê-la e elucidá-la. O método experimental, onde nós, diretamente, enfrentamos os problemas, os desafios colocados à nossa frente e gradualmente, enquanto nos adaptamos para solucionar os problemas e para buscar novas alternativas, fixamos conceitos inteiramente frescos, inéditos, para uma maior eficiência do resultado. Há também um método indireto, onde, por intermédio de outra pessoa já ciente de o que se trata, irá mestrar uma conscientização e uma educação no fato a ser tratado, elucidando percalços e destrinchando obstáculos, cedendo informações e às vezes até mesmo conclusões. Por natureza, o método número 1 é mais crítico, pois ele nos leva diretamente de encontro aos percalços, falsidades e problemas colocados à nossa frente, enquanto pelo método 2 podemos ser levados a acreditar em algo que não é verossímil, sendo aqui necessária a capacidade crítica de quem se coloca na posição de aprendiz. O ato de criticar toda e qualquer informação recebida não consiste em tentar derrubar todas as teorias com que se cruza, mas sim tentar filtrar toda informação que seja inexata ou totalmente inverossímil, inverdadeira. Esse ato de criticar é o que dá ao ser humano a poderosa arma do questionamento, o que trouxe toda a evolução sociocientífica que apresenta hoje. É este ato de crítica que deve sempre estar aliado à leitura. A simples absorção de conceitos torna o leitor nada mais que um reprodutor do material exposto. Os autores colocam 3 pontos extremamente simples e fáceis de serem seguidos, para que uma pessoa torne-se um leitor de qualidade. 1. Objetivar a compreensão acima da memorização do que foi exposto. 2. Avaliação do material sendo lido. E 3. Questionamento acima de tudo durante a leitura. Nós devemos questionar toda a leitura que nós fazemos, todas as informações que nós recebemos, todo o material que a gente recebe diariamente por meio de redes sociais, por meio de fontes de internet que muitas vezes elas não são confiáveis, mas que espalham informações. Nós estamos vivendo um momento em que fake news é uma realidade presente no dia a dia de toda a população. A cada notícia que sai na mídia, se nós não tivermos senso crítico, se nós não tivermos a capacidade do questionamento, nós acabamos com o risco de sermos levados a informações que são falsas, informações que podem provocar prejuízo, podem provocar danos, problemas para a sociedade, para empresas, para pessoas, enfim. E para esses pontos que foram listados aqui pelo autor, é necessária uma intensa consciência crítica, de fato. E são colocados, continuando a nossa leitura, são colocados 2 tipos de leitor. O sujeito, aquele que pratica os pontos já colocados anteriormente, tornando um filtro de informações e um disseminador em potencial. E o objeto, que nada mais é que um receptáculo de conceitos previamente estabelecidos. E na página 143 do livro, do qual se faz essa resenha, somente o leitor sujeito multiplica a cultura e a aprofunda. Pessoal, nós não concluímos aqui a leitura dessa resenha, mas por hoje é isso.
Eu espero que as ideias, dicas e informações aqui compartilhadas tenham sido bem assimiladas e absorvidas por vocês. Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.